Falando em movimento social, luta social, e aí Mato Grosso do Sul não é só Campo Grande, né? É também o interior do estado, e você tem essa conexão com o interior do estado, o que também te credenciou a esse projeto que foi 2022. A gente vive em um estado onde a concentração de renda sempre foi uma marca muito forte. Sim. Isso antes de se dividir, o sul do Mato Grosso também era assim, renda per capita alta, mas na hora que você vai ver a distribuição, ela não era muito justa, muito correta, né? Isso culturalmente também pesa. Em cidades do interior, vamos dar o exemplo, Sidrolândia, que é aqui do lado, você tem lá a cidade bonitinha, uma parte dela toda organizada, limpinha, aí você tem o São Bento, que é um pouquinho mais, aquela urbanização mais traumática, outros bairros mais distantes também com problemas ali meio esquecidos, e os assentamentos. E nos assentamentos você vai ter gente, como você falou, que vai produzir, que vai ter aquela condição, e vai ter gente que vai viver praticamente uma condição de favela rural, por questão do jeito que se leva o INCRA. Isso não é só do governo Bolsonaro, ou no governo Temer, ou foi até, infelizmente, no governo da Dilma e do Lula, que tinha esse compromisso com a reforma agrária, se assentou bastante, né, destravou aquela agenda do Fernando Henrique, mas parece que os órgãos eles não atendem muito a questão vamos botar, dos propósitos dos governantes e tudo mais. E aí ficava aquela coisa, ganha um lote, um ano depois chega o tijolo para poder montar a casa, não vem a situação da cerca, para produzir o cara não vai produzir sem os insumos e tudo mais. Essa questão da política agrária no Brasil, você acha que ela tinha que ser mais pensada de forma regional? Porque assim, não adianta a gente pensar Mato Grosso do Sul da mesma maneira que se pensa São Paulo, da mesma maneira que se pensa Goiás, que está aqui no Centro-Oeste, mas está mais populoso, mais evoluído em várias coisas, ou da maneira que se pensa o Amazonas, que tem outra linha por conta da floresta amazônica. Como que você vê essa questão? Porque assim, não precisa de muito para andar em algumas regiões. Eu estou dando o Sidrolândia como exemplo, mas tem em Maracaju também, em outras áreas. É praticamente um desastre o projeto da forma como ela acontece. Sendo que ali podia ser futuras cidades, se souber explorar, né? Vamos lá, a lei agrária brasileira foi feita para não dar certo. O Instituto Nacional de Quantização e Reforma Agrária, que nasce com o decreto 1071, ele é fruto de uma grande luta de movimentos sociais também. Porque antes era o IBRA, Instituto Brasileiro de Reforma Agrária. Aí colocaram o C na letra, colonização. Porque justamente era isso, era para levar colonos a regiões que não tinham ninguém. O Brasil, como disse um pensador, é um mundo de terra sem gente e um mundo de gente sem terra. Isso continua no século XXI. Isso é verdade. Com a chegada dos portugueses aqui, dividiram o nosso território em 15 pedaços. Foi o primeiro projeto agrário brasileiro. Segundo, sesmaria, ou seja, eu vou ceder a terra, ou seja, você vai ser um cessionário, você vai ter uma cessão da terra, porém você não é dono da propriedade. Cria-se a lei de propriedade da terra. Aí nós temos essa questão de quem pode ter acesso ao território. Porque é aquela história, é os 3P, posse, prestígio e poder. Se você não tiver posse, pouco prestígio você terá e nunca vai chegar ao poder. Então, se nós concentrar a propriedade da terra na mão de poucos, esses terão sempre o poder. Porque tem o prestígio, ser donatário, dono, proprietário, fazendeiro, agronegócio, né, que hoje é o ideal. Só que o que o mundo fez? O mundo fez o inverso. A lei de terras americana, a lei da fazenda rural, dividiu o território em 80 acres. O estado do Texas é um exemplo disso. Você pega a Europa, grandes exemplos de reforma agrária. Você pega o próprio Japão, pós-Segunda Guerra, reforma agrária, ou seja, dividiu o território. A ideia é que nós nunca conseguimos fazer isso no Brasil, porque os proprietários de terra, os proprietários rurais, os grandes proprietários comandam a política e norteiam toda a sua... Tudo para manter do jeito que está. Não passa nada no Congresso. A bancada do agronegócio no Congresso não passa nada quando se fala de questões agrárias. Isso até, de certa forma, influencia no processo de industrialização do Brasil, né? Ó, você pega o sul do Brasil, os estados mais desenvolvidos, os estados do sul, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, pequenas propriedades. Você vê muito pouco latifúndio. Você pega o estado de Mato Grosso do Sul, aqui a média propriedade é 400 hectares. A média propriedade na Europa é 1 hectare. Então tá aí. Você concentra muita propriedade de terra em mão de poucos e automaticamente você cria uma grande desigualdade social. Você pega Sorriso no estado do Mato Grosso. Lá um cidadão ganha R$1 milhão e um ganha um salário mínimo. É o município brasileiro que tem a maior desigualdade de renda. E é onde o agronegócio é um dos mais puxantes da história. Ou seja, é aquela velha história da gente falar que o agronegócio segura a balança do Brasil, não sei o que e tal.
mas só gerar produtividade Não resolve. e não é uma produtividade também que ela cresce em larga escala, não é uma coisa do outro mundo, tal, alimenta o mundo. Isso era para estar trocando matéria-prima por que nós temos os maiores rebanhos bovinos do país e pagamos tão caro? É mais caro a carne no Mato Grosso do Sul que no estado do Paraná. Garanto isso para você porque eu acabei de vir de lá, minha família é de lá. Então lá a carne é mais barata e nós temos um dos maiores rebanhos bovinos do país. Então por que nós temos que só exportar? Por que não existe uma política de proteção da nossa economia? Porque o mundo, quando começa a exportar, começa a entrar demais um determinado produto de outro país e o seu mercado interno começa a ser prejudicado, o que eles fazem? As taxações. Os Estados Unidos faz isso com o ferro brasileiro, com tudo. Por que a gente não faz isso? Tudo que vem de fora a gente abre as portas para entrar toda e qualquer mercadoria estrangeira. Mas não é a mesma coisa com a mercadoria nacional que sai daqui. Por que não temos uma política de proteção da nossa alimentação? Para que serve a CONAB, Companhia Nacional de Abastecimento? Falando aí do INCRA, para não sair dessa pauta. O Instituto Nacional de Economização e Reforma Agrária, hoje, ele vive só de figuração. Nós temos aproximadamente 3 mil funcionários, dos 15 da época, quando foi criado. Desses 3 mil e alguma coisa, mais de 1.500 já estão com um pedido de aposentadoria. Ou seja, não renovou os quadros do INCRA. Ou seja, é até um instituto que ele pode acabar. Pode. Ele pode acabar, não é por decreto presidencial, não, por não ter funcionário para a própria gestão. Custa muito caro para o Estado e a eficiência é muito pouca. Hoje atende quem? O agronegócio. O INCRA, na verdade, virou um grande cartório de papéis nos últimos 4 anos do governo Bolsonaro. Que aqui fala da questão da titulação, né, e tudo mais. Uma falácia, uma grande falácia, porque você pega o assentamento... Mas não aumentou os números? Pelo que eles divulgaram, falou que nunca se entregou tanta terra. Título de concessão, título definitivo é uma coisa, contrato de concessão de uso é outro. E aí criou-se toda uma confusão para criar números, justamente essa. Contrato de concessão de uso, que é o conhecido CCU, que o assentado conhece, foi entregado muitos. Só que títulos definitivos, muito poucos. Você pega o assentamento de Santa Mônica, o Bolsonaro veio aqui... Ou seja, você tem gente que está morando lá, que já produziu, que já está estabilizado na região e ainda não sabe se a terra é dele. Com certeza. Uma grande maioria, mais de 50%.